Olá, meu nome é Sabrine. Hoje eu represento o Constelar aqui na APSEM, que é o nosso programa de diversidade, equidade e inclusão. Estamos aqui hoje gravando o nosso 5º episódio com um tema super importante, aí trazendo o mês do orgulho, que é comemorado no dia 28 de junho. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que já está aqui com a gente há 10 anos, iniciou como menor aprendiz e hoje faz parte aí do time de jurídico. Elis, seja super bem-vinda. Obrigada, Sá. Conta um pouquinho de você pra gente. Claro. Bom, eu sou a Elis, do Jurídico. Eu estou na APSEM há 10 anos. Comecei como aprendiz, né, lá no financeiro, ali no antigo RDV, que hoje é CSC. Passei por gestão de pagamentos e depois que eu estava ali no finalzinho da faculdade de Direito, cheguei no Jurídico, né? E estou no Jurídico até hoje, ali na parte de contratos. Sou formada em Direito, né? Então já tenho ali pelo menos uns 2 anos. Trabalho na área ali no Jurídico, fazendo os contratos da APSEM. Sou casada, né? Então divido a minha vida com a Bruna, minha companheira. Nos casamos ali em setembro do ano passado. É recente, então, que legal! É recente. Assim, a Bruna, a gente já compartilha a vida por muito tempo, né? Então, a gente teve a fase do namoro ali, depois casamos, na verdade, né? Em uma união estável, né? Pelo menos são 9 anos ali de relacionamento com a Bruna. Então, não fica tão distante do tempo que eu tenho aqui na APSEM. Sim, isso que eu ia falar. Tá? Acaba sendo ali quase que o mesmo período, né? E como que foi esse processo para você, né, trazendo essa parte da sua vida, assim, do casamento mesmo, desse relacionamento, assim, né? Quais foram os desafios que vocês encontraram, assim, principalmente em questão do impacto disso na sociedade, assim mesmo? Foi muito grande, né? Acho que como são 9 anos de relacionamento, então eu estava 16 ali, por aí, 15 anos, estava no ensino médio, quando eu conheci a Bruna. E aí a gente começou como uma amizade mesmo, né? Aí depois a gente foi entendendo como as coisas estavam funcionando, né? Ali os nossos sentimentos. Eu falei, olha, tem algo diferente, não é só uma amizade, né? E aí, com isso, vem uma série de questionamentos, uma série de questões, né? Lidar com o preconceito, porque não foi nada fácil, foi algo que a gente enfrentou, assim, tanto eu quanto ela, né, de imediato. Imagina só, foi algo que, quando a gente conversou com os nossos familiares, foi mesmo na família, sabe? A primeira barreira, assim. E lidar com o preconceito tão nova é muito complicado, porque imagina só, eu estou começando também a minha vida profissional, eu tenho que lidar com essa série de questões que as cobranças são no sentido de, olha, você precisa correr muito mais do que as outras pessoas, porque a sua orientação sexual é diferente. Então, você vai ter que correr absurdamente. Né? Era esse o sentimento que eu tinha. Tá? Parece que você está sempre correndo contra a maré. Exato. Olha, Sá, teve até um episódio, acho que na 6ª série, isso é algo que eu não esqueço. Né? Na 6ª série, tinha uma sala toda que eu tinha uma amiga de infância e a gente estudou por muito tempo juntas, né? E na 6ª série ela era minha melhor amiga, né? E todo mundo da sala começou a disparar vários xingamentos em relação a mim, né? E a essa amiga. E era no sentido de, olha, vocês namoram, né? Isso era colocando xingamentos em relação a eu ter um relacionamento com a minha melhor amiga. E não era. A gente não tinha um relacionamento, imagina, 2 crianças, né, na 6ª série. E eles começaram a me xingar de várias formas e também a essa amiga, porque eles falaram que a gente tinha um relacionamento. Imagina, crianças xingando outras crianças por conta de um relacionamento que nem existia. E aí eu falei, olha, eu não tenho um relacionamento com essa amiga, né? Foi algo que bateu assim dentro de mim. Mas e se eu tivesse, se tudo que eles estão falando ali for verdade, né? Se fosse verdade, eu teria que lidar com isso, sabe?
essa seria a reação das pessoas. E isso já foi, assim, a primeira vez que eu lidei com preconceito, na 6ª série, né? Aí, daí pra frente, quando você vai se deparando com as situações de preconceito, você, consequentemente, se fecha muito mais. Com certeza. Né? Se fecha muito mais, então você tende a ser uma pessoa mais reservada, né? E do modo ruim, porque você se fecha para o mundo, é como se todo mundo pudesse te machucar. E muitas vezes não, tem pessoas muito boas, né? Então, assim, eu acabo, na minha vida, eu acabo lidando com o preconceito, né? Em diversos momentos. Você consegue trazer um exemplo pra gente? É muito chocante quando você me traz. É impossível não sentir. Eu sempre falo que você não precisa necessariamente estar envolvida na comunidade para apoiar, né, e sentir o que a pessoa está passando. Mas você consegue trazer algum exemplo que para você assim foi muito impactante depois de adulta, assim, que você vivenciou de um preconceito muito visível, assim? Sim, sim. É até bem recente, né? A Bruna, eu acompanhei ela até o hospital e ela estava passando, né, em atendimento hospitalar, e eu estava naquela salinha, sabe, que a gente fica de espera ali, aguardando o paciente. E teve uma moça que sentou do meu lado, e ali naquele momento a gente sempre bate um papo, né, às vezes uma pessoa acaba se identificando com a outra ali, né, uma situação sensível. E aí eu fiquei conversando com essa moça por muito tempo. Sei lá, acho que uns 30 minutos a gente ficou pelo menos conversando. e ela perguntou por que eu estava ali. Né? Depois desses 30 minutos, ela perguntou por que eu estava esperando naquela sala. E eu disse que eu estava esperando a minha esposa. Na hora, foi nítido, ela não precisou falar, sabe? O corpo dela já expressou, e aí ela soltou aquele e mudou o rosto e tudo mais. Depois de 2 minutos, ela levantou do meu lado, não tinha, minha conversa já não era mais interessante para ela. E aí ela andou, sentou do outro lado, e aí eu entendi, sabe? Não precisou ela dizer nenhuma palavra que eu já consegui entender o porquê que a minha conversa parou de ser interessante para ela. Né? Então, são diversas situações que a gente se depara, né? Assim, aconteceu na 6ª série, mas não é algo que ficou na 6ª série. Acontece, infelizmente, quase todos os dias, sabe? E tem várias discussões sobre isso, né? Eu sempre falo, você não é uma coisa que você escolhe, é uma coisa que você é. Exato, exato. É muito de se sentir, sabe? E quando eu comecei a entender isso, que, imagina só, eu não tinha um problema. Isso não, eu não precisava fazer disso um problema. Em algum momento você chegou a se questionar em relação a isso? Sim. Sobre ter um problema ou não? Sim, eu fiz esses questionamentos, né? Porque imagina, é muito nova, eu estava me entendendo como pessoa, como profissional, porque não foi algo que andou ali de forma apartada, né? Ainda mais na nossa profissão também, o direito, né? Exato, e isso, essa postura de tentar entender como as coisas estavam funcionando comigo, né? O que eu estava sentindo e que eu não podia aceitar aquelas situações, demorou a passar. Não foi algo assim, não, eu não vou aceitar o seu preconceito e simplesmente não vou conviver com isso. Demorou, né? Ainda que eu sempre quis o direito, né? Foi algo que, assim, desde muito nova, era algo que eu desejava. Mas quando era sobre o meu direito, né? O meu direito de pertencer, o meu direito de me expressar, o direito de ser quem eu sou, eu tinha muito receio, sabe? Era essa a sensação. Eu acho que todas as pessoas que passam por algum tipo de movimento, ou defendem alguma bandeira, ou estão nessa posição, acaba sentindo isso de uma certa forma, né? De uma forma tão, acho que bruta às vezes, assim. Porque eu falo que às vezes tem algumas questões da vida que parecem um carrinho de bate-bate. Sim. Você bate, e até você sair daquele círculo demora muito tempo, assim. Porque você precisa se adaptar, se ambientar e entender que você precisa enfrentar aquilo de uma certa forma, né? Você trouxe muito sobre a forma como você se sente e às vezes como as pessoas te olham. Em algum momento você precisou omitir a sua orientação para se inserir em algum lugar, para ser aceita de uma certa forma? Sim, na verdade, Sá, o que aconteceu, né? Pelo menos aqui na APSEM, demorou muito para eu falar sobre esse tema. E não por questões do ambiente da empresa, porque hoje, sinceramente, é um ambiente incrível, sabe?
Inclusive, isso me ajudou a falar sobre. Mas justamente por ter sofrido muito preconceito, né, e até mesmo no âmbito ali familiar, eu imaginava o seguinte: como que eu vou simplesmente me expressar, né, e ser quem eu sou para outras pessoas no ambiente de trabalho, se aqui dentro mesmo, assim, entre aspas, de casa, eu não estou conseguindo ser quem eu sou, né? Uhum. Então, é muito delicado essa questão de ser quem você é quando você já tem uma bagagem de muita dor, sabe? De tentar, não sei como que eu posso dizer, de tentar conviver. Não é assim, sabe? Não posso conviver com esse preconceito. Então, muitas vezes eu preferia não falar sobre, porque falar sobre poderia ser pior do que já estava sendo. Como que é pra você hoje, assim, depois de tudo isso, né? Você trouxe que vocês estão juntas há 9 anos. Uhum. É muito tempo, imagina a quantidade de coisas que vocês já passaram. E hoje você está aqui num podcast, né, falando para várias pessoas sobre essa pauta. Como que você se sente, assim, mesmo entendendo todo o processo que você teve que passar e um processo que teve muita dor, né? Uhum. Assim, quando eu recebi o convite, eu, assim, fiquei muito feliz. Porque se eu estou hoje aqui conseguindo falar sobre, né, e tirando todas as travas que eu tinha, que foram colocadas, é muito, muito libertador, sabe? E é no sentido também de que as pessoas entendam que a Elis não deixa de ser a Elis pela orientação dela, sabe? A Elis é a Elis profissional, a Elis é a Elis competente, a Elis é a Elis família. Então, é muito no sentido de que, olha, é libertador estar aqui. E eu preciso que as pessoas entendam isso, sabe? Que as pessoas que vivem e as que não vivem tragam esse ambiente acolhedor, sabe? Para quem está passando por essas dificuldades. Que não deveria existir, né? Agora, nesse mês do Orgulho aqui na Ápice, a gente está aí num processo de realizar várias ações. E é muito visível o brilho no olho das pessoas quando elas começam a identificar o que a gente vem fazendo de movimento, principalmente isso aqui, né? Acolher, ouvir a dor da pessoa, trazer essa segurança psicológica para que as pessoas realmente se sintam bem aqui no ambiente de trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito, que a liberdade é viver sem medo. É isso. E acho que traz muito esse ponto que você trouxe da segurança psicológica, né? Exato. O quanto isso faz a diferença para você sair de casa de manhã, vir para o escritório, sabendo que você vai conseguir realmente ser quem você é. Exato. Né? Acho que é muito, muito, assim, um sentimento libertador no sentido de, olha, os meus amigos, coloco dessa forma porque são pessoas que, ali no jurídico também, que nesses últimos anos têm me ensinado muito, sabe? A lidar com os meus sentimentos. Como é que foi quando você compartilhou essa informação com eles? Sabe, assim? Eles perguntam sobre a Bruna, sabe? E é uma coisa muito boa. Eu aprendi uma frase com eles, e é uma frase que eu carrego até na chave do carro, pendurada, que ela fala que o amor é a força mais sutil do mundo. E essa frase eu aprendi com a minha área, com os meus amigos de trabalho. Fiquei emocionada, que lindo. Eles me deram essa frase, uma frase que eu ganhei quando eu falei que ia casar com a Bruna, né? E eles me acolheram mesmo. Não é algo, nossa, a Elis está falando isso porque hoje ela está no jurídico. Não, sabe? E isso a gente encontra em vários ambientes na Apsen, sabe? Eu estar falando disso aqui é um movimento super importante. Porque imagina só, ser quem você é também no ambiente de trabalho. Certeza. Né? Imagina só, se eu saio daqui da Apsen, eu sou uma pessoa, mas dentro da Apsen eu sou outra totalmente diferente, né? Eu tenho que me moldar e ser outra totalmente diferente. Que desconfortável, né? Sim. E não, eu me sinto muito acolhida e isso é extremamente importante porque me ajudou hoje a falar sobre esse tema. E é interessante isso porque você falou de algumas travas, né? Quanto mais coisas ruins você passa em relação a esse tema, em relação a essa parte da sua vida, menos você quer falar sobre aquilo. Exato. Porque chega um momento que você fala, não quero mais me expor ao ponto de sentir tanta dor com essa pauta, assim. Uma pauta que faz parte de mim, né? Mas uma pauta que faz parte da sua vida, assim. Então é uma construção, assim. É uma construção, assim, muito importante, né?
E ainda que as pessoas pensem assim, mas isso não é algo não é um assunto que me desrespeita. Sim, sabe? É muito importante porque é algo que causa dor ao outro, que prejudica o outro, que prejudica o desenvolvimento, e não só isso, né? Tem pessoas que morrem por isso, né? Então, isso é muito grave, né? Quando a gente fala de um assunto assim, a responsabilidade é de todos, né? A gente não precisa conviver com preconceito, isso não em grau nenhum, tá, Sá? Eu falo nesse sentido porque às vezes a gente fala, mas esse aqui é um grau menor, é tolerável. Não foi assim. Às vezes a gente traz alguns temas e as pessoas falam, mas isso daí é mimimi. Não é assim. E eu sempre falo que mimimi é aquilo que não dói na gente, mas dói em alguém. Então, pra mim, toda pauta é um motivo de abrir, entender, ouvir a pessoa, porque por trás de tudo aquilo tem uma história também, né? Sim, imagina só, a Elis, ela é a Elis que cresceu na Apsen, sabe, são 10 anos, né? Que orgulho. Eu fico muito feliz e eu sempre ressalto isso. Você acompanhou algumas fases da Apsen? Algumas fases. Muito legal. Algumas fases. E ver toda essa construção também é muito importante. A Elis cresceu junto com a Apsen em um determinado período ali, pelo menos de quase uma década, né? E, assim, foi um crescimento pessoal também, né? Se as pessoas que me conheceram no início, quando eu entrei aqui na Apsen, a Elis super reservada, a Elis que tinha muita timidez para falar sobre qualquer tipo de assunto, mas que tinha disposição de aprender, né? E essa disposição de aprender foi algo que me desenvolveu a falar sobre, sabe? É muito, sabe, me emociona, porque é um caminho que a gente percorreu ali muito juntos, sabe? Cada pessoa que passou, assim, na minha fase, as pessoas que participaram ali desse tempo da Elis na Apsen, né, dessa evolução, conseguem perceber, sabe? São comentários que eu acabo recebendo no dia a dia. Nossa, Elis, você tá diferente. Isso é muito importante e isso é justamente pelo acolhimento que eu recebo aqui, né? Eu não sou a Elis extremamente diferente fora da Apsen e dentro da Apsen. Não, eu sou a mesma Elis. Tá? Isso é muito legal, assim, né? Perceber a tua evolução. Eu fui aprendiz também. Que bom. Então, eu sei o impacto dessa primeira oportunidade que você teve, né? Porque quando você olha pra tua carreira, você fica... Nossa, um dia eu fui aprendiz, olha quanto eu cresci, Exato. Olha quanto eu evoluí, amadureci. E também a Apsen provavelmente não, ela fez parte dessa tua aceitação também. Sim. Porque ao decorrer do tempo você foi se desenvolvendo e entendendo, bom, aqui eu tenho segurança para trazer esses pontos. Porque eu sempre falo, onde a gente trabalha, acaba se tornando também a nossa segunda casa. A gente fica uma boa parte do tempo aqui. A gente cria várias relações aqui dentro. Então é um complemento, né? Então a gente precisa ter segurança para trazer nossas dores, conversar e sentir muito cuidado, assim, quando você trouxe ali a tua área. A Sá mesmo comentou, que é coordenadora aqui do jurídico, o quanto você é maravilhosa, assim, o quanto você evoluiu. Fico feliz. Isso reflete muito na tua fala. Sim. E assim, eu sou agraciada, assim, de conviver com pessoas como a Sabrina, mas não somente ela, né? Todo o time do jurídico. Justamente eles me apoiaram, né? E isso é importante, é muito importante e tem uma força, né? Ele te dá uma força de lidar com as situações, porque é como eu falei, a gente não precisa conviver com preconceito. Eu tenho que ter, né, meios e saber lidar no sentido de, olha, eu quero combater isso, eu não quero que aconteça. Com certeza. Né? E aí a gente tem uma série de questões, né, até mesmo questão de lei, né? Tem as previsões penais justamente para a gente combater isso. Que isso é muito bom. Sim. E assim, não é algo que, se a gente for parar para ver, não é algo que tem tanto tempo assim. É algo muito novo. É Tudo é algo muito muito novo novo. se for pensar, né? Porque assim, a gente já vem falando de diversidade, equidade e inclusão há muito tempo. Mas agora a gente tem o quê? Um apoio das ações, né? Ações afirmativas que vêm também para nos amparar nesse sentido assim. Mas é tudo muito recente. É muito recente. Né? E não é uma luta recente, é uma luta que já vem há muito tempo. Há muito tempo. E essa tua fala é importante porque ela tem um peso para mim. É uma luta que já vem acontecendo há muito tempo. Sim. E por que ainda a gente tem alguns comportamentos, sabe?
Sim, são comportamentos que, sabe, a gente não pode simplesmente atribuir a desinformação. Porque hoje a gente tem tantos canais, né? A gente tem tantos meios de buscar informação. Então, muitas vezes a gente quer tentar justificar o injustificável. E não é assim, né? Ainda que seja em um grau menor, o preconceito, ele não pode existir. Porque já tem tipos penais que punem isso, né? Então, a gente não pode aceitar esse tipo de situação, né? Claro que a gente simplesmente não vai sair agindo como o agressor. Mas Exatamente. a gente tem que ter os nossos direitos bem guardados, né? Bem seguros, para que a gente possa utilizar. Com certeza. Né? Você trouxe até um ponto importante ali, né? A gente falou bastante sobre a questão de combater. Na tua visão, assim, o que uma pessoa que não faz parte da comunidade pode fazer para apoiar esse combate? Sá, eu acho que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, sabe? Compartilhar informação, que às vezes você enxerga essa postura agressiva nas conversas, sabe? Com os amigos mesmo. Então, assim, se você é tão amigo dessa pessoa, por que você não corrige, né? Um comentário, uma coisa que não cabe mais? Por que você, de certa forma, convive ainda, aceita conviver com esse tipo de situação? Ah, mas não me fere, mas fere o outro, né? Isso é extremamente importante, que não seja uma causa só de quem vive ali, sabe? Que todos abracem e que dê muito certo a gente unir as forças, né? E tentar combater de todos os modos, né? Porque, como eu disse, é uma luta que a gente já vem há muito tempo, então a gente precisa de muita força para combater. Para combater, com certeza. E eu acho super interessante esse teu exemplo, eu uso muito, assim. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre o tema, a gente precisa ter o quê? O nível de empatia para entender que as pessoas não sabem tudo, mas também entender que a gente tem aí, tipo, muitas fontes para aprender. Exato. Seja através de um letramento, seja através de uma pesquisa, de um podcast, de um vídeo, ou assim, num bate-papo, num café, num almoço, Exato. com alguém que faz parte dessa comunidade, assim. Eu acho que ter a oportunidade ali e a segurança para chegar e alguém comentar, esse seu comentário não é legal, explicar o porquê. Porque eu também não acho certo quando a pessoa chega no top-down e já querendo trazer para a pessoa o que é certo e o que é errado. Acho que não é a melhor forma de letrar alguém também. Mas eu acho que todo mundo tem responsabilidade e deveria, na verdade, ter responsabilidade e procurar entender, sabe? É isso, Porque também você não vai poder todos os dias chegar e explicar para a pessoa o que significa esse combate, o quanto isso representa para você. A pessoa também ali, ela pode procurar aprender um pouco mais também sobre a pauta. Sim, sim. E essa questão que você falou, da forma que você faz a correção, às vezes é muito importante, porque você não pode simplesmente corrigir de uma forma agressiva, que aí a pessoa vai se revoltar. Agressividade com agressividade. Exato. Então, assim, é no sentido de, olha, isso não é legal, né? As coisas não funcionam dessa forma e esse comentário, ele, dependendo do nível, ele pode causar uma dor imensa na outra pessoa. Imensa. Porque você trouxe no início da nossa conversa muito o começo da tua trajetória. Olha como aquele trauma da 6ª série impacta na tua vida até hoje, em algum momento. Pode ser que você passe por alguma situação e que venha esse gatilho. Então, assim, o trauma, ele não deixa de existir, né? Ele tá ali. Você já ressignificou, já amadureceu, cresceu, mas em algum momento o gatilho pode vir e fazer com que você se sinta mal com aquela situação. Sim. Então, por isso que eu acho muito importante, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que se ouvir mais, porque às vezes a gente fala e a gente não tem noção do impacto daquilo, né? Exato. Pode ser muito negativo. Sim. E acho que as pessoas não podem simplesmente sair falando tudo o que pensa, porque isso você esbarra no direito do outro e é um prejuízo imenso, né? Isso é muito individual. Exato. Então, ainda assim, o seu poder de expressão tem que ser com cautela, sabe? Você não pode simplesmente se expressar de uma forma que vai gerar dor ao outro. Eu sempre coloco muito isso, questão de dor, porque, de fato, você tem o poder, com a sua palavra, de curar ou de adoecer a pessoa. Então, é no sentido de, olha, pensa antes de falar, né? Será que é legal você fazer um comentário assim?
né? Ter esse olhar crítico e fazer aquela autocrítica no sentido de não vou falar porque não é legal. Sim. Né? Isso é muito importante. Com certeza. Elis, você que faz parte da comunidade, assim, o que você percebe de diferença hoje? Agora, dia 2, teve a Parada Gay. É um movimento muito grande e é um movimento que eu defendo bastante, porque acho que ali as pessoas têm ali a oportunidade de vivenciar o que de fato elas são. É algo destinado para aquilo, né? O que você percebe de diferença? A gente falou de ações afirmativas, a gente falou de liberdade de expressão, de coisas que você vem acompanhando, que vem acontecendo para melhorar cada vez mais a inclusão dessas pessoas na sociedade. O espaço, sabe? Eu acho que isso é algo que não acontecia do tamanho que está acontecendo hoje, sabe? E esse espaço é extremamente importante. O mês, né, da nossa comunidade não é simplesmente para a gente, não é só a comemoração, mas é no sentido da gente carregar mesmo as nossas forças, porque a gente tem mais um ano para enfrentar, né, anos para enfrentar ali na frente de muita luta, né? Então, esse mês é para a gente comemorar tudo aquilo que a gente já viveu. E as conquistas, porque olha, exato, são muitas, viu? É muito difícil. Mas é um processo, bom ponto. É um processo. A gente precisa recarregar as nossas energias porque é uma luta muito grande e constante, né? Eu luto para ter espaço, eu luto para ser ouvida, eu luto para que tenham leis que sejam efetivas, né? É fácil a gente escrever lei, né? Mas qual a efetividade? Será que se eu chegar hoje em uma delegacia e quero denunciar uma situação, um preconceito que eu tive, né? Uma agressão, será que eu vou ser bem recebida? Será que eu vou ser ouvida de fato? Será que a minha dor vai ser ouvida? Não sei. Né? Então, acho que são pontos que a gente precisa pensar e trabalhar, sabe? Então, o mês da comunidade é sim para a gente comemorar, né, de tudo que a gente já passou, mas que a gente recarregue as nossas energias, porque a gente tem muita luta pela frente. Elis, para mim a sua fala ela é muito importante, porque se existe um questionamento, a gente precisa entender mais, apoiar mais. Né? Você trouxe, será que eu vou chegar numa delegacia e realmente eu vou ser ouvida? Isso para mim me pega, sabe? Sim, sim. Então a gente tem leis, né, que dão ali os nossos direitos e tudo mais, mas como que vai ser essa recepção? Será que eu vou ser de fato ouvida? Que essa agressão que eu sofri vai ter o mesmo cuidado? Sabe, o cuidado que deveria mesmo, sabe, de fato? Não sei. Então, algo que a gente precisa se questionar, né? São coisas importantes e não é só sobre a lei em si, mas da sua execução. Exato. Né? Isso é extremamente importante. O desenho da lei é importante, já é um ganho absurdo da nossa luta. Mas eu preciso que ela seja efetiva. Exato. Eu preciso que, quando pessoas que se deparem de alguma forma com preconceito, me ajude. Né? Eu não quero omissão. Não, a omissão é muito ruim. Eu quero pessoas que estejam dispostas a não aceitar isso. Isso só reforça que não necessariamente você precisa fazer parte dessa comunidade. Mas existem várias formas de apoio. Sim, sim. Assim, a gente abrir o espaço e falar sobre isso já é um apoio imenso. Né? É uma coisa muito importante. Mas eu espero que as pessoas também que nos assistam, né, que possam, de alguma forma, falar sobre isso. E seja numa roda de conversa, seja num café com um amigo, corrijam uma fala má, né, uma fala que não faz sentido para nós. Isso é extremamente importante. E a gente pede isso de vocês, né? É uma luta nossa. Muito bom. É uma luta de todos. Acho que isso é um ponto bem importante, assim. Que recado que você gostaria de deixar para as pessoas mesmo, no sentido para quem está vivenciando o mês do orgulho, para quem está criando ações para o mês do orgulho e para quem faz parte dessa comunidade também? Sá, no sentido de não tenham medo, não se sintam confortáveis com o preconceito, com as agressões, não. E ainda que em um grau menor, isso aumenta e se torna muito pior.
né? Então, não aceite, sabe? Não acabe se ferindo para caber num ambiente que não é seu. O preconceito não é um ambiente bom para ninguém, né? Então, acho que é nesse sentido, no sentido que a gente tem que lutar mesmo, né? Que a gente tem que ter força para sair disso. E o melhor de tudo é a nossa liberdade. Com Isso certeza. é algo assim que não tem como renunciar. É algo que a gente espera que aconteça, que a gente tenha, sabe? Que a gente viva. E como uma pessoa que recebeu apoio no ambiente de trabalho, por que eu trago esse ponto? Porque esse mês a gente também vai ter um letramento aqui na Apsen falando sobre a importância da inclusão dessas pessoas e da comunidade LGBT dentro do ambiente corporativo. Então, porque eu considero isso muito importante. Acho que a forma como você é incluído, a forma como você é aceito, como você é ouvido é muito importante, reflete muito, né? Sim, isso é indispensável. Isso é indispensável porque, assim, de fato, teve uma força dentro de mim muito maior. Então, é indispensável que tenha esse acolhimento, sabe? Que as pessoas se sintam acolhidas, que se sintam confortáveis para ser quem são, né? Não é legal a gente conviver com preconceito em ambiente nenhum. Não é saudável. Mas ainda mais no ambiente de trabalho, que é a nossa segunda casa, como você bem disse no início, né? Onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, é algo assim que nos dá uma força muito maior. É muito da liberdade mesmo que a gente comentou, da pessoa viver da forma como ela quer viver e principalmente conseguindo se expor da melhor forma para que ela se sinta bem, né? Sim, exatamente. E é importante, imagina só, eu chego na área que eu estou atualmente e as pessoas perguntam, e aí, Elis, e a Bruna, como que ela está? Olha isso, sabe? Tem um som diferente, Sim. sabe? É muito bom, muito bom. Estão incluindo você e a sua história, né? Exato. Eu acho que é o mais importante. Exato. E é como você comentou, as nossas relações, não é só a Elis que faz contratos. Nossa, a gente tem um relacionamento, né? A gente quer bem as outras pessoas e assim também as pessoas nos querem. Então, a gente acaba criando uma relação e essa relação tem que ser da forma que eu sou. A Elis é assim e eu aceito a Elis dessa forma. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito com a Elis pode ser quem ela realmente é. Com certeza, e você pode muito. Que bom. Pode muito, tem liberdade totalmente de viver sem medo aqui. Bom. Muito obrigada pelo tempo, por vir conversar com a gente, contar um pouco da sua história, ensinar um pouco para as pessoas em relação a esse tema. Eu agradeço. Porque eu gosto de trazer que o podcast serve para isso também. É um letramento com uma história real, que eu acho que é o mais legal. É isso. Conta comigo, conta com o Constelar e conta com a Apsen. Muito obrigada mesmo. E obrigada por fazer parte do mês do orgulho na Apsen. Obrigada, Sara.